Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar aí promovido pela Camarb. A Camarb que vem se superando a cada encontro, né? Porque a cada evento desses a régua vai subindo, assim, são profissionais envolvidos sempre com larga experiência, o que permite justamente por isso que o público possa se familiarizar com os temas, entender a perspectiva de cada estado, mas também compreender os pontos mais sensíveis de cada um dos temas que são explorados. Então, tenho certeza de que vai ser uma tarde proveitosa para todos. E hoje realmente não vai ser diferente. A gente vai falar sobre os dispute boards e a construção civil, que é um tema extremamente interessante e, a meu ver, ainda pouco explorado, né, no Brasil, mas de muita utilidade, de muito interesse, que tem de ser de muito interesse, especialmente para a construção civil, e com 5 grandes nomes que tenho certeza que vão acrescer muito para a gente hoje. Então, eu vou fazer a apresentação de cada um deles, peço que cada um, ao ser apresentado aí, faça uma cena para que o público identifique cada um deles, que já são, enfim, muito conhecidos, mas só por cautela. E, na sequência, eu já passo a palavra. Aproveito também para agradecer pelo convite, em nome de Bernardo Lima, diretor da Camarb do Escritório de Salvador, que me deu a alegria de participar aqui como moderadora desse painel ao lado dessas grandes figuras. Então, o primeiro nome que eu vou apresentar é o colega Pedro Ribeiro de Oliveira. Também as apresentações vão ser feitas na ordem das falas de cada um. Pedro é Fellow do CIARB, Distinguished Neutral do CPR, vice-presidente da Camarb. Vai falar um pouco sobre os aspectos gerais dos dispute boards, o contexto de surgimento, a distinção da arbitragem, a avaliação neutra de terceiro e a eficácia da decisão. Vai falar também sobre a experiência da Camarb com os dispute boards. O segundo bloco e a segunda apresentação vai ser do nosso colega Renato Bastos. Renato, que é extremamente conhecido aqui na advocacia baiana também, advogado e sócio do escritório Jô Bastos Batista Advogados. O terceiro bloco são os dispute boards na perspectiva do engenheiro, e aí vai ser conduzido pelo querido Aldo Doria Matos, engenheiro civil e advogado pela UFBA, autor de livros e senior advisor da Deloitte. O quarto bloco vai ser conduzido aí pelo grande Hermírio Ferreira Neto, vai falar um pouco sobre o panorama legislativo dos dispute boards no Brasil. Hermírio é sócio do escritório Fiedra Brito e Ferreira Neto e professor da Faculdade Baiana de Direito. E, finalmente, concluindo também com chave de ouro, Gabriel Seijo, que vai falar um pouco sobre os dispute boards e as cláusulas escalonadas. E Gabriel é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, presidente do Instituto de Arbitragem da Bahia e da Comissão de Arbitragem da OAB da Bahia, professor da Faculdade Baiana de Direito, membro de entidades como o Institute for Transnational Arbitration e a União Internacional dos Advogados. Tenho certeza que vai ser excelente e já, como moderadora, não vou falar mais, já passo aqui a palavra para Pedro. Pedro, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Laiana. Agradeço ao Bernardo pelo convite e, em nome dele, cumprimento aos meus colegas de painel. O que nós combinamos foi que eu desse uma espécie de introdução, falasse um pouco desse instituto, e, para facilitar isso, eu trouxe aqui algumas informações que eu vou compartilhar com vocês através da tela. Vamos torcer para que a nossa tecnologia nos ajude hoje. Muito bem, disputas na indústria da construção. Tem alguns números que vale a pena a gente lembrar. O primeiro deles que eu trago para vocês é esse, que em 318 projetos, e ao final desses slides vocês vão ver as referências que eu utilizei para ter esses números, portanto, vão saber de onde é que esses números apareceram. Em 318 projetos com $1 bilhão americanos de custo na média de cada um deles, 65% ficou aquém do que era planejado. Desses, 40% ficaram em custos maiores daqueles que seriam razoáveis, comparados não só com o orçamento original, mas com projetos semelhantes, ou seja, não se pode atribuir esse custo acima do esperado a um orçamento que não tenha sido adequado. 28% passaram do cronograma original,
apesar de 15% destes já serem conservadores em relação a outros projetos comparativamente. E a produção foi de apenas 65% originalmente planejado para o primeiro ano de funcionamento, presumindo que desses projetos, naturalmente, foram projetos em que o que estava sendo construído é que produziria algum valor, algum bem econômico que pagaria pela própria construção. Daí vem o adágio que na vida não tem como evitar a morte, imposto e nem pleito. Né? Na construção civil, todos nós que trabalhamos com a construção civil sabemos disso. Isso é inevitável. Então, muito bem. Dos métodos que foram se desenvolvendo desde a década de 60 e 70 com cada vez mais entusiasmo, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, nós temos um grupo maior aí, que são esses que eu projetei para vocês, em que não há nenhum tipo de adjudicação. São todos métodos, né? A negociação, o dispute resolution board, a conciliação e o early neutral evaluation, que é a avaliação neutra, em que você tem uma terceira parte, né, exceto a negociação, que faz recomendações ou que auxilia as partes a negociar aquela disputa. E na outra ponta, nós temos também uma forma de dispute board, que é a dispute adjudication board, a arbitragem e o judiciário. Né? Nós vamos tratar hoje desses dois que estão ressaltados, que é o formato em que se recomenda uma solução e o formato em que se decide uma solução. Muito bem, o que é o dispute board, afinal de contas? É um painel indicado pelas partes contratualmente, né, que vai acompanhar aquela obra, no caso da construção civil, lembrando que o dispute board pode ser utilizado e vem sendo cada vez mais utilizado em outros tipos de contratos também, que não só o da construção civil. E, ao fazer esse acompanhamento desde o início, conhecendo o projeto desde o início, ele está acompanhando os possíveis problemas em tempo real. Dessa forma, ele consegue decidir os impasses e as disputas com as partes com mais celeridade, para com isso evitar a escalada das disputas e preservar o relacionamento das partes, reduzindo o impacto, sobretudo na construção civil, no prazo do projeto e no fluxo de caixa das partes. Todos que têm algum contato com a construção civil, sobretudo com a construção industrial e construções de um nível maior de complexidade, sabem que uma pequena discussão pode ter um impacto muito maior se você para a obra ou reduz o andamento da obra para se decidir aquele problema antes. E isso gera um impacto enorme no fluxo de caixa das partes, porque o construtor ele se mobiliza, ele começa a colocar dinheiro na obra, trabalha, recebe, trabalha mais um pouco, recebe assim por diante. No momento em que você tem uma disputa sobre algo que impacta o pagamento, o fluxo de caixa passa a ser brutalmente impactado. Né? E o que são os dispute boards? Na forma, nós podemos ter os dispute boards funcionando como institucional ou como ad hoc. A maioria deles vem sendo, aqui eu já entro um pouco na experiência da Camargo, o que nós vemos é que no Brasil, sobretudo, a maioria dos dispute boards é ad hoc. Não é muito comum que você tenha dispute boards institucionais. Mas como os dispute boards estão aumentando no Brasil nos últimos anos, com cada vez com mais obras atuando com dispute boards, eu já estou atuando, só esse ano estou atuando em 2, então eu acredito que a utilização do dispute board institucional comece a ficar mais comum. Inclusive, um dos que eu estou atuando é um dispute board institucional. O dispute board atua normalmente durante a execução do contrato. Quer dizer, ele raramente vai atuar depois da execução do contrato, a não ser que ao final do contrato, ao final da entrega da obra, você tem algum problema que ainda tem que ser resolvido pelo dispute board. Mas normalmente ele acaba junto com o contrato. As formas são um dispute board por recomendação, em que esses panelistas, e normalmente é um conjunto de engenheiros, em alguns casos engenheiros e advogados, normalmente, quando você tem uma complexidade maior no contrato, é normal que você tenha um advogado participando, porque o advogado traz a experiência que ele tem com o procedimento propriamente dito, né? Ele traz para o procedimento do dispute board, ele traz o conhecimento do devido processo legal, que ajuda a conduzir aquele processo, e é auxiliado pelos engenheiros, né, que têm um conhecimento prático daquela obra que está sendo construída, propriamente dita. E vocês vão ver em exemplos que eu vou dar um pouco ali para frente, que é comum você escolher os engenheiros, as partes escolherem os engenheiros para esse painel segundo o tipo de obra. Então, esse painel ele ou dá uma recomendação, a diferença é que essa recomendação não vincula as partes. Então, as partes, olha, nós estamos com esse problema, o painel, então, se reúne segundo o procedimento combinado e diz, olha, nós entendemos que fulano tem razão, ou fulano tem razão nisso, Beltrano tem razão naquilo, que a solução seria essa. E as partes podem ou não aceitar aquela recomendação.
Você tem o formato de adjudicação, em que acontece da mesma forma, mas aquela decisão do dispute board é uma decisão em que as partes se obrigam a cumprir em razão do contrato, não em razão de lei. Ou seja, aquela obrigação de cumprir a decisão do dispute board é uma obrigação de natureza contratual. E, finalmente, a gente tem o tipo misto, em que os panelistas podem fazer as duas coisas segundo a iniciativa das partes, e a forma como você aplica isso varia um pouco conforme o regulamento de cada instituição e conforme o contrato que os panelistas fazem com as partes na obra quando estão fazendo um dispute board ad hoc. E a formação, como eu indiquei antes para vocês, é sempre de experts indicados pelas partes e em número ímpar, para evitar um problema de qualquer tipo de empate na sua decisão. Bom, qual é a grande vantagem dos dispute boards? Imaginem que, como você tem aquele grupo de profissionais, experts naquela área, acompanhando a obra desde o início, você tem uma espécie de instrução às inversas. Né? Os panelistas vão acompanhando a obra, vendo o que está acontecendo, se inteirando da documentação, antes mesmo que aconteça qualquer tipo de disputa. E as reuniões que se fazem no canteiro de obras facilitam muito as relações entre as partes. Você tem um terceiro ali, que são os panelistas, que estão ajudando a intermediar a conversa sobre os desafios que aquela obra tem. Normalmente, numa reunião de dispute board, você tem uma parte na qual você escuta como está andando a obra, as partes te mostram toda a documentação relevante, se visita o canteiro, você vê a progressão da obra em relação à quantidade de pessoas trabalhando, a quantidade de material que já entrou, as medições que foram feitas, e depois você discute quais são os desafios que as partes estão imaginando que vão ter no próximo período entre uma visita e outra. E, portanto, isso permite que os panelistas fiquem sempre inteirados de o que é que está acontecendo durante a obra. Em último caso, o dispute board provê uma solução, como eu disse a vocês, que é obrigatória do ponto de vista contratual, mas que não é definitiva, visto que, ao final do contrato, dependendo do contrato ou do regulamento, as partes podem ainda levar essa decisão do dispute board para uma arbitragem ou para a justiça, dependendo do que é a cláusula escalonada, que o nosso colega Bel vai mencionar um pouco mais tarde. Muito bem. Os tipos de dispute boards, como eu adiantei para vocês, são os disputes resolution boards ou recommendation boards, nos quais você tem apenas uma recomendação. E o que acontece é uma mediação da disputa entre as partes com uma recomendação de cumprimento facultativo. Nós temos, então, o dispute adjudication board, que faz uma instrução superficial. Superficial, entendo, o prazo entre você pedir uma decisão do dispute board e essa decisão acontecer são prazos muito curtos, em geral em torno de 2 a 3 meses no máximo. E isso é possível exatamente porque o dispute board já se inteirou do que está acontecendo na obra. Então, apesar de se dizer que a instrução é superficial, na verdade ela é uma instrução continuada. Ela não é uma mais aprofundada no sentido se comparado com a instrução que você tem em arbitragem, né? Em que você vai fazer perícias, vai ter várias rodadas de documento, oitiva de testemunhas, etc. Mas, nem por isso, ela deixa de ser uma instrução de qualidade em função do contato que os panelistas têm com a obra. O cumprimento é contratualmente obrigatório e ela é sempre recorrível. E o último tipo de dispute board é um misto desses dois, e é um sistema que você tem que utilizar com muita cautela, porque você pode passar como panelista da situação em que você está dando uma recomendação para uma situação em que você vai adjudicar uma decisão relativa àquela recomendação que você deu antes. Então, você recomendar e você decidir são duas coisas muito diferentes. Na recomendação, você tem muito mais flexibilidade para dar uma solução para o problema que não seja necessariamente uma solução. A lei e o contrato dizem isso, portanto, é isso que vai acontecer. Enquanto que na adjudicação você não tem como escapulir de trabalhar dessa forma, e, portanto, quando se trabalha num sistema misto, é preciso se trabalhar com muita diplomacia para evitar afetar a aparência de neutralidade que os panelistas têm. Muito bem. Os dispute boards, eles começaram a crescer muito na sua utilização desde que o Banco Mundial tornou os dispute boards obrigatórios. Eu estou trazendo para vocês verem aqui
como funciona o sistema básico dos dispute boards num contrato do Banco Mundial. Você tem uma primeira parte, que é a da discussão do problema dentro do âmbito do contrato, com uma decisão do dono da obra sobre aquele contrato ou do engenheiro da obra, quando está usando o contrato FDIC. A partir de então, você dá uma notícia ao dispute board, tem uma instrução em 84 dias, uma decisão e 28 dias para que as partes digam se estão de acordo ou não com aquela decisão. Para que elas possam entrar com arbitragem depois ou no judiciário, é preciso que elas deem uma notícia clara em 28 dias que discordam da decisão. Ainda assim, tem que cumprir essa decisão. Depois disso é que você tem, então, uma negociação amigável, uma arbitragem. Esse é o modelo que você tem no contrato do Banco Mundial, que é um contrato FDIC Red Book adaptado e que é público. Você não precisa comprar, basta ir ao site do Banco Mundial que você consegue baixar esse contrato. Trata-se, portanto, como os ingleses costumam dizer, uma justiça rústica, no sentido de que ela é feita sem a profundidade que normalmente a gente tem, mas com a garantia de que você pode fazer essa arbitragem e ou a justiça comum depois para rever aquela posição. Isso funciona? É uma justiça rústica, mas será que ela funciona? Bom, dados da Universidade de Washington mostram que em 40 projetos somando 4 milhões de dólares, o custo por painel foi de 50 mil dólares, ou seja, não é um custo muito alto, e só houve 2 audiências formais em 20 anos, mostrando que você tem que essa informalidade permite que a celeridade funcione. E entre 2.753 disputas registradas pelo Dispute Resolution Board Foundation entre 2010 e 2012, só 327 foram submetidas a outra forma de solução de disputas. Nesses dados, você vê que tem 88% de eficácia. Várias obras foram construídas, vou passar um pouco rápido para vocês verem aqui, utilizando esses sistemas. Essa obra da usina de Ertan na África teve 40 disputas encaminhadas ao DRB e nenhuma delas para arbitragem. Essa outra obra de uma hidrelétrica em Lesoto também teve apenas 12 disputas encaminhadas ao DRB, das quais só uma foi encaminhada para arbitragem. No aeroporto de Hong Kong, teve um sistema muito interessante, foi 15 bilhões de dólares, 22 contratos, e você teve um Dispute Adjudication Board que tinha um coordenador e 6 especialistas. As disputas eram montadas segundo a especialidade de cada um dos panelistas. Então, se era um problema de fundação, você tinha um tipo de engenheiro. Se era um problema de pista do aeroporto, que tem uma engenharia muito específica, você tinha outro e assim por diante. Foram 6 disputas decididas pelo Dispute Board e apenas uma para arbitragem. E no Brasil, nós temos a linha amarela do metrô de São Paulo, que foi financiada pelo Banco Mundial, que custou 552 bilhões de dólares. Foram 3 contratos no padrão FDIC, com o uso do que foi chamado à época de junta de revisão de litígios, que na verdade é um dispute board, porque foi financiado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento. A junta de revisão de litígios no Brasil teve 11 disputas encaminhadas a ela e apenas poucas decisões foram discutidas na Justiça. Teve um mandato de segurança que não foi recebido e teve uma arbitragem, mas nada que colocasse em dúvida a eficiência do sistema. Bom, no curto prazo que a gente combinou para dar essa entrada, já passando um pouco do meu tempo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esses números vêm dessas referências que eu passei. E eu estou à disposição para conversar sobre qualquer desses pontos daqui para frente. Muito obrigado, Ayana, e passo a palavra aos nossos colegas, enquanto eu procuro descobrir como é que eu tiro da tela Pedro, a minha apresentação. Pronto. Obrigada pela sua palestra, enfim, sua fala extremamente esclarecedora. A gente teve um probleminha na transmissão das telas, porque elas não apareceram. Então, se você puder no final compartilhar, enfim, acho que fica mais fácil para a Camargo disponibilizar para o público também com os dados. E eu também vou fazer... Nenhuma delas, Ayana? Nenhuma delas. Pelo menos para mim aqui não apareceu. Muito bem. Que pena. Tinha uns gráficos bacanas. Eu acho que a gente... para todo mundo. Se vocês concordarem, eu acho que dá para a gente pelo menos passar rapidinho, acho que 5 minutos, pelo menos para passar assim rápido uma tela e outra, funciona para vocês? Depois a gente inverte para colocar Aldo no lugar antes de Renato. Ele também está com probleminha de tempo na saída. Pode ser?
Eu até lia os dados rapidamente. Para mim ficou claro até, mas é para ilustrar mesmo. E, bom, enfim, fica a critério de vocês. Veja se você consegue fazer, compartilhar. A gente pode enviar para os participantes também, por aqui, pelo site. Acho que eu acho que talvez seja o melhor, né? Pra gente, tem gente que tem compromisso mais tarde. Pronto. A gente faz assim, então. Aqui pelo chat a gente consegue compartilhar. Tá ótimo. Vou fazer isso. Então, passo a palavra agora também para Aldo, para falar um pouco sobre os dispute boards na perspectiva do engenheiro. E aproveito também para falar para o público que a gente podem ir encaminhando as perguntas aqui. A gente vai ver se a gente consegue já fazer as perguntas no curso das palestras ou no final das palestras também. Então, vão mandando aqui pelo chat ou pelo Q&A, que a gente faz a curadoria das perguntas aqui para fazer para os palestrantes. Obrigado. Bom, Laiana, muito obrigado aí pelo convite que a Camargo me fez. Muito feliz de participar com esses outros panelistas de renome nesse debate sobre um assunto que me agrada bastante. Me agrada em tese e me agrada porque eu já vivi e estou vivendo dispute board na prática. E eu me tornei um grande entusiasta dessa solução. Se nós fizermos uma escala da efetividade da resolução de um conflito, a que tem a maior efetividade é o acordo, a negociação que as partes entabulam lá, apertam a mão e resolvem. Depois a gente teria a mediação, em que através da atuação de um terceiro, essas duas partes, mediante concessões recíprocas, chegam a um acordo. A gente teria ainda a arbitragem e o processo natural na justiça. Onde é que entra o dispute board nisso aí? O dispute board entra não como um método de resolução de disputa, mas como um método de prevenção de disputa. Porque, diferentemente de uma arbitragem, vamos estabelecer aqui um paralelo entre um DB, um dispute board. Esse nome, na verdade, é em inglês dispute board, mas no Brasil ele está sendo mais regularmente chamado de Comitê de Resolução de Disputa. Esse é o nome, mas tem junta de conflito, junta de adjudicação, tem uma opção de nome, mas talvez o que pegue mais aqui no Brasil seja CRD, Comitê de Resolução de Disputa. Aqui na minha fala eu vou dizer DB, já que o título que a gente está usando é Dispute Board. Bom, vamos fazer esse paralelo entre o DB e a arbitragem. Vamos pegar a arbitragem. Quando é que surge a arbitragem? Quando a gente já tem um incêndio, não é verdade? Quando a gente tem uma parte anteposta à outra, com um problema que não foi resolvido durante a obra, né? Com posições antagônicas, e isso vai ser levado depois do evento, muitas vezes é depois da obra concluída, muitas vezes é 2 anos depois da obra concluída que isso vai ser apreciado. E aí, aquele trio de árbitros, o que vai fazer? Vai ouvir uma história contada por um, uma história contada por outro, e, seja através de uma perícia ou de sua própria convicção, vai prolatar uma sentença. Agora, vamos pegar o dispute board. O colega Pedro explicou aí como funciona. O dispute board é um trio de pessoas que, em tese, são profissionais experimentados naquele tipo de obra. Não é para fazer consultoria para a construtora, não é para a construtora dizer esse traço aqui do concreto está correto, esse equipamento que eu estou usando aqui para fazer a cravação da estaca é o melhor. Não é isso, não é consultoria técnica. É um trio de pessoas que vai acompanhar aquele contrato. Quando o contrato é FDIC, a FDIC recomenda que as visitas não sejam espaçadas de mais de 70 dias. Tá? No que eu estava participando, recentemente, nós íamos todo mês, tendo conflito ou não. Quer dizer, essa trinca de pessoas acompanha a obra. Se você me perguntar como é que está o avanço da frente de serviço tal, eu sei. Se você me perguntar quem são as pessoas da obra, eu conheço. Se você me perguntar do cronograma, eu sei. Se você perguntar qual foi a premissa da construtora quando montou o cronograma, eu sei. Eu e os 2 colegas que estávamos lá participando. Então, em primeiro lugar, o dispute board é contemporâneo à obra.
Isso, em comparação com a arbitragem, é uma vantagem enorme, porque nós vamos decidir lá, vivenciando a obra, vendo as dificuldades, conhecendo os métodos, vendo o que estava sendo tratado, olhando as cartas. A gente recebe um relatório de acompanhamento todo mês, a gente recebe o relatório fotográfico. Então, essa é uma vantagem. A segunda é que as próprias partes se sentem, digamos assim, confortáveis com as decisões, porque é preciso dizer o seguinte: o dispute board não fica mandando ordem a cada visita. Ele acompanha, mas ele precisa ser provocado para emitir uma recomendação. Um dispute board pode ser meramente uma recomendação ou pode ser uma decisão. Aqui no Brasil, salvo algum caso aí que eu não conheça, todos são de decisão. É o que se chama de Dispute Adjudication Board. Então, é como se fosse uma sentença, tá? Que precisa ser, que tem efeito vinculante. Então, as partes precisam seguir aquilo que o Dispute Board decide, a menos que ela se insurja e vá para uma arbitragem. Mas, enquanto a arbitragem não decidir, tem que seguir o que aquela trinca de... Eu estava explicando a meu pai outro dia, meu pai disse, é um conselho de anciãos. Eu digo, é exatamente isso. O Dispute Board é um conselho de anciãos dentro da obra. Deu para entender aí? É isso aí. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Mas antes, voltando aqui, então, essa junta precisa ser provocada através de um requerimento que diz o seguinte: olha, junta, nós estamos antevendo que vai dar um problema, queríamos que você nos ajudasse. Eu vou dar um exemplo aqui. Não foi da obra onde eu estava, eu criei um exemplo. Vamos supor que tenha na planilha do contrato um item, limpeza e desmatamento, e tem lá 50 mil metros quadrados na planilha do contrato. E tem uma árvore secular no meio lá do trecho, ok? Não uma, 10. 10 árvores centenárias lá que precisam ser derrubadas. Aí o construtor disse, olha, isso não está no meu preço, porque meu preço é limpeza e desmatamento. Se eu olhar aqui a descrição do critério de medição, é por metro quadrado, e se eu olhar aqui a descrição do serviço, eu estou presumindo que isso é capina, né? É para desmatar, não é para derrubar uma árvore dessa. E o construtor sempre dá aquela resposta, o contratante sempre dá aquela resposta de contratante. Não, você fez visita técnica, você foi à obra, você conheceu o local, esse preço que você deu, eu presumo que está o transplante ou a erradicação dessas árvores aí. Aí as partes, vamos dizer, não chegam a um consenso. Vão para o Dispute Board. O que o Dispute Board vai fazer? Vamos olhar. Teve pergunta na época da licitação? Teve. O que o cliente respondeu? Respondeu aquela resposta evasiva. Todas as informações já foram prestadas no edital. Tá, ok. O DENIT, como é que trata isso? O DENIT trata de tal maneira. Então, assim, essas pessoas, mediante... Aí funciona como uma mini audiência. Houve uma parte, houve outra parte, tem dúvida, vamos lá no campo, conversa com um, conversa com o outro. Você abriu sua composição de custo durante o edital? Abri. Deixa eu olhar. Então você estava fazendo com trator de esteira. Trator de esteira derruba essa árvore? Não derruba essa árvore. Então seu preço eu estou vendo aqui que não está computando essa árvore. E assim, por exemplo, eu estou dando aqui uma situação hipotética. Aí o Dispute Board diz, nesse caso eu entendo que o preço da contratada não incorporou isso e, portanto, deverá ser pactuado um preço novo. E aí está feita lá aquela recomendação. Então, uma vantagem é feita por experts que estão acompanhando a obra. Então, primeiro, experts. Segunda, contemporaneamente a obra. Terceiro, é antes do incêndio, é quando tem apenas uma fagulha. Então, a gente tem uma grande vantagem disso. Eu tenho uma outra estatística que se soma à de Pedro. Essa estatística é do Dispute Review Board Foundation. Pega a sua caneta aí, drb.org. DRB, Dispute Review Board
É uma fundação que tem as boas práticas disso aí. Eles dizem que 97% dos problemas de obra são resolvidos pelo dispute board. Só 3 de cada 100 vira arbitragem. Veja que ganho maiúsculo. E tem outra coisa. Eu ainda não vi uma decisão de arbitragem que reformasse a decisão do dispute board. Por quê? 3 anos lá na frente, quando alguém for se debruçar sobre a documentação, foi a mesma documentação que o pessoal do dispute board teve às suas mãos. E ali, decidindo na hora que o problema surgiu. Então, tem um grau de especialidade ali que é maior do que essa história sendo resolvida em sede de arbitragem lá na frente. E outra coisa, quanto custa um dispute board? Será que não é muito caro? Eu vou dizer uma coisa. Nessa obra que eu estava participando, o que era essa obra? Era uma duplicação de um corredor viário. Uma obra que em qualquer capital do Brasil tem. Então, não é só assim, isso é com a hidrelétrica de Belo Monte, é com o aeroporto de Dubai. Não. Pega em qualquer tipo de obra. Essa obra, nós ganhávamos, era pouco. Era 6 mil por mês. O regulamento da Camarb me parece que é 10. Depois veja aí, viu, Laiana, para você me dizer. O da Brasil-Canadá recomenda algo em torno de 15. O banco japonês recomenda $2.000, que hoje dá cerca de 10. Então, se você pegar essas pessoas, 3 vezes 6, custava 18 mil, né? Mais a passagem de quem não era de lá, vamos botar 20 mil por mês. Em um ano, esse board aí consumia 300 mil de uma obra de 300 milhões. Veja a proporção. Agora, uma arbitragem, quanto custa uma arbitragem? É muito mais do que eu dei esse valor aí. É muito mais do que eu dei esse valor. Então, sob a perspectiva da engenharia, é muito interessante a adoção do dispute board. Eu, num trabalho que fiz para uma concessionária de rodovia, eu vi que estava tendo uma quantidade muito grande de conflitos entre a concessionária e as construtoras. Por que não instituir o dispute board? Talvez com pessoas da mesma cidade, esse valor pudesse ser mais baixo, porque não toma o dia todo da pessoa, mais deslocamento e tudo, e fica uma coisa mais profissional, palatável, técnica. As partes ouvem os dispute board. Para vocês terem uma ideia, Honduras deve ser também da Pituba, aqui do bairro aqui de Salvador. Honduras já teve 1000 dispute board, 1000. Para fazer uma ampliação do laboratório da universidade, tem um dispute board, para vocês terem uma ideia. Bom, eu acho que eu já estou invadindo o tempo aí, né, doutora? Essa era a mensagem que eu tinha para dar a vocês. E se vocês quiserem um livro, eu vou recomendar esse livro aqui. Ó. É um livro feito por engenheiros e advogados. Veja se dá para ler aí, doutora. É porque sai ao contrário. Está com uma luz aqui também, mas é CRD, Comitê de Resolução. CRD, Comitê de Resolução de Disputas nos contratos de construção e infraestrutura. De construção e infraestrutura. Qual tá? a editora e onde a gente consegue? Editora Pini. Mas eu não sei se a editora continua, porque essa editora estava meio mal das pernas, mas você encontra aí para comprar aí pela internet. Esse livro tem vários capítulos, uns tipos de dispute board, o outro, como foi a experiência do metrô de São Paulo, que Pedro mencionou. O outro aqui é dispute board de poder público, eficácia das soluções do dispute board, dados estatísticos. É muito interessante. E vejam vocês que os bancos que emprestam dinheiro, o Banco Mundial, se botar mais de 20 milhões, me parece que é 20 milhões, em algum projeto, exige o dispute board. Os modelos de contratação FDIC, muito utilizados internacionalmente, recomendam o dispute board. Então, me parece que a gente já atravessou aquele ponto de não retorno e isso vai se tornar cada vez mais comum. Eu participei, gostei da experiência e eu perguntava às partes, vocês gostam que exista a gente aqui? E eles disseram, gostamos bastante, porque serve às vezes até como um colchão ali entre uma parte e outra, né?
tem aquele ar de cordialidade, 3 pessoas que chegam, que ajudam a decidir. Essa expressão que meu pai usou, eu gostei. Um conselho de anciãos. Bom, obrigado pela atenção aí dos colegas e se tiver alguma pergunta, depois eu estou à disposição. Pedro quer fazer aqui uma ponderação, já levantou ali a mão também. Aldo, o livro não tem mais. Esses livros foram poucos e tudo, etc. Mas, assim, a parte que eu escrevi do livro, eu ponho à disposição, mando para quem me pedir aqui no chat. Exatamente, é o capítulo... Já aproveito para fazer meu pedido formal aqui também. Tá ótimo. Obrigado, eu não consegui postar a apresentação no chat aqui. Então, depois você me explica, Luana, como é que faz. Você consegue capítulo 9 aqui, ó. Execução das decisões dos comitês de disputa, capítulo 9, Pedro Ribeiro está aqui. Mas isso prejudica um pouco a qualidade do livro, mas essa parte eu mando. Mas se você procurar no estante virtual, você encontra em sebo. É uma pena que o livro tenha saído de publicação pela Pine, mas na estante virtual a pessoa consegue comprar. É uma coletânea que eu gosto bastante, já li algumas vezes, pintei aqui alguns capítulos, alguns trechos. Eu vou sugerir aos colegas que fizeram que, em função de ter acabado isso, a gente disponibiliza uma versão digital, né? Acho que pode ser uma boa ideia. Ótimo. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, tem uma pergunta já que chegou, mas acho que a gente consegue... vocês já responderam, os dois já responderam um pouquinho sobre o percentual de questionamento sobre as decisões dos comitês no judiciário ou na arbitragem. Acho que o Gabriel vai falar disso também um pouquinho no final. Mas aí eu queria aproveitar vocês dois já para perguntar o que vocês pensam sobre os comitês para as construções em regime de condomínio, especialmente em caso de destituição do incorporador, onde os adquirentes também não têm muita familiaridade ali com os fluxos de caixa, com a construção, enfim, se você já tem uma experiência em relação a isso, se vocês veem com olhos de viabilidade, enfim. Olha, a gente precisa ver o seguinte, o DRB não é gerenciadora do empreendimento. Perfeito. A gente, como junta, não vai lá testar medição. A gente não vai fazer auditoria contábil. A gente não vai lá ver se... Por que o cara comprou a esquadria por 100 mil se tinha uma proposta de 90 mil? Não. A gente acompanha para prevenir disputas. Então, quando surge algum ponto que pode se transformar num problema, a junta, então, delibera sobre aquilo. Eu vejo que pode ser, sim, por que não, um mecanismo eficiente. Agora, aí precisa ver se quem fez a pergunta não está um pouco misturando aí o dispute board com uma gerenciadora. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz gerenciamento de obra por incorporação aqui em Salvador. E eu fazia isso, controlava cronograma, checava lá os repasses da incorporadora para a construtora, esse tipo de coisa. Mas é outro trabalho. Não sei se Pedro quer completar sobre isso aí. Não, eu acho que a princípio é preciso fazer algumas adaptações, né? Se o preço justificar, né? Porque no mercado que tem muita concorrência, eu não sei como é que funcionaria. As minhas experiências pessoais trabalhando com dispute board sempre foram só em obras de um certo grau de complexidade e preço. O sistema não é inviável para isso, né? E a princípio você pode até usar um dispute board de uma pessoa só, né? Na Inglaterra você tem uma legislação que determina que haja adjudicação de quase todos os tipos de obra, né? E então você tem um custo muito menor quando você tem um adjudicador. A dificuldade contratual que você precisaria sanar no contrato é você estabelecer quem é que pode, então, fazer esse pedido, né? Porque, como você bem colocou, e essa é uma dúvida muito comum, sobretudo em engenheiros, se esses 3 panelistas que vão para lá vão dar palpite no dia a dia da obra. Não vão, em hipótese nenhuma. Ninguém está lá, bem como você bem colocou, para discutir, validar a medição, dizer se fulano Beltrano está certo, se a cor da parede está bonita, ou, enfim, se a solda deve ser feita dessa ou daquela maneira. Você está ali para decidir uma disputa, depois que essa disputa passou pelo sistema que o próprio contrato tem para resolver aquela disputa. Então, esse sistema no condomínio teria que ser adaptado para que se pudesse ver quem é que teria legitimidade para criar aquele problema no contrato que, se não resolvido, fosse, então, levado a uma adjudicação por dispute board.
que nesse caso me parece seria mais viável se fosse não um board, mas um adjudicador só, em função dos valores normalmente envolvidos e da competitividade típica do mercado de corporações. Perfeito, gente. Acho que respondeu. Estão chegando outras perguntas também, mas eu vou passar a palavra aqui para Renato e no final a gente consolida as outras perguntas. Renato, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite da Camargo para também participar desse evento. Vai ser um desafio aqui falar após o Pedro e o Aldo, né? Eles fizeram explanações aí muito precisas e que trouxeram um panorama muito alvissareiro, né, para o uso do splitboard no Brasil. Eu vou tentar aqui fazer algumas considerações, a missão que me foi incumbida, né, da perspectiva do advogado no splitboard. Como o Aldo e o Pedro já colocaram, a ferramenta splitboard, na verdade, surge como um mecanismo de prevenção de litígios, né? Ela objetiva ali resolver o conflito antes mesmo da sua instauração. E isso é muito importante em contratos de construção, normalmente de maior complexidade, como colocou o Pedro, por uma questão de custo, mas, em tese, nada impede que também em contratos, ainda que de menor valor, né, obras, construção de prédios, incorporação, naturalmente desde que o custo permitisse, também fosse utilizado, na medida em que se mostra uma ferramenta eficiente para impedir um litígio futuro ou, se surgir esse litígio futuro, fazer com que ele seja solucionado de maneira mais rápida e precisa do ponto de vista técnico, né? Os números trazidos aí se não me engano foi o Aldo que referiu, né, dessa estatística de que em 97% dos casos as resoluções dos splitboards elas são seguidas, sejam elas recomendações ou adjudicatórias, ele é um dado muito importante. E por que se vislumbra essa observância das partes à resolução do splitboard, mesmo no cenário da recomendação? Porque ali você vai ter um ambiente de confiança, né? Esse membro do splitboard, ele normalmente vai ser um profissional tecnicamente capacitado, independente, lembrando que normalmente eles vão ser aplicáveis também as mesmas regras de impedimento e suspeição dos árbitros ou dos juízes, o regulamento da própria Camargo, inclusive, tem previsão a esse respeito, o que traz um grau de confiança muito grande para o comitê. Esse grau de confiança faz com que uma parte, se vendo diante de uma recomendação de splitboard, ela terá dificuldade de não dar cumprimento ao mesmo, né? Ainda que essa parte discorde da resolução do comitê, ela terá que estar muito segura para se insurgir contra essa resolução, por alguns aspectos, né? O primeiro deles, que eu acho que o Aldo pontuou com muita precisão, e que desemboca no aspecto processual posterior, seja na arbitragem ou no judiciário, é a questão da própria qualidade e contemporaneidade da produção desse laudo, né? Se o dispute board ele já existe, e esse seria o ideal a despeito do custo elevado, né, desde a celebração do contrato, ele está acompanhando a obra desde o começo. Ele está acompanhando ali toda a problemática da execução dessa obra, desde a definição de detalhamento de custos, matriz de responsabilidade, projetos, ainda que não seja um verificador da qualidade do serviço que está sendo prestado, como bem ressalvou o Aldo, mas ele vai ter conhecimento desses dados. Então, quando surgir uma controvérsia entre as partes, ele vai ter uma capacidade de responder rapidamente a essa controvérsia, ele vai ter documentação a respeito do histórico contratual e, com isso, ele vai poder produzir um laudo de melhor qualidade. Pois bem, esse laudo emitido, ainda que a título de recomendação, se essa parte ela não observa isso, ela vai ter que, na verdade, ou pedir a gestão da arbitragem ou ir ao judiciário, conforme o caso, né? E aí nós nos depararíamos diante de uma situação em que, no cenário de uma resolução adjudicatória do comitê, você já teria ali inadimplemento contratual, pelo não atendimento da resolução, e no cenário de uma resolução a título de recomendação desse comitê, a parte que pretendesse insurgir contra ele, ela já começa essa insurgência com um elevado grau de complexidade probatória. Por quê? Porque, na verdade, o laudo já foi produzido por pessoas, a princípio, independentes, num mecanismo eleito pelas próprias partes, que contrariaria, inclusive, aí a boa-fé, você está questionando isso, a não ser que você tenha um vício muito grave e evidente ali, e você precisaria, via de regra, pedir uma tutela de urgência, seja no procedimento arbitral, seja no judiciário, para se insurgir contra a aplicabilidade daquele laudo. Pois bem, será natural que seja o tribunal arbitral ou o judiciário, ele privilegie esse laudo,
Privilegia um laudo que foi elaborado por técnicos independentes, experientes, designados pelas partes, né? É um procedimento de comum acordo, por autonomia da vontade das partes. As partes só elegem o split board se assim desejarem. Não é um procedimento imposto a nenhuma parte, exceto no contrato administrativo, mas que ainda assim a parte aderiu àquela solução ao apresentar a proposta naquele certame. E, com isso, existirá uma dificuldade maior de reversão desse quadro. Inclusive, aqui só a título de citação, o artigo 475 do Código de Processo Civil, ele traz uma previsão justamente nesse sentido, de que o juiz poderá dispensar a elaboração da prova pericial se as partes, na inicial ou na defesa, trouxerem laudos técnicos que ele julgue conveniente. Por mais que isso vá ser submetido a uma avaliação posterior do juízo ou dos próprios árbitros, novamente, você já começa essa disputa com uma prova muito robusta e bem documentada a seu favor, né? Com muitas dificuldades para a parte que vai se insurgir contra ele. E aí, dando um passo adiante, mesmo no momento dessa perícia, determinada no nome da arbitragem, do processo judicial, de quais elementos normalmente o perito vai se valer. Obviamente ele vai se valer dos elementos fornecidos pelas partes, mas me parece que ele não vai ter como deixar de considerar o que foi produzido pelo dispute board. Porque o dispute board é aquele órgão que vai estar ali acompanhando a obra, ele vai estar, como Aldo colocou, né, de maneira contemporânea, verificando a dinâmica de evolução dessa obra, enquanto que a perícia vai acontecer lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, muitas vezes com a obra já tendo sido concluída. Então, se não houve uma tutela de urgência para suspender a obra, que é absolutamente indesejável, porque prejudicaria o contrato como um todo, a perícia posterior, basicamente vai ser uma perícia de análise documental. Documentação essa que foi toda acompanhada e gerada, em muitos casos, pelo comitê, né? Então, isso traz uma força muito grande para esse lado do comitê, seja para a observância do que ele determina ou aconselha, né? No curso de execução contratual, seja depois num procedimento de arbitragem ou num procedimento judicial. Por essas razões que me parece assim uma ferramenta muitíssimo interessante, né, para utilização e recomendação pelos advogados, seja para prevenir o litígio, seja surgindo o litígio para você ter um ferramental ali muito interessante para a disputa judicial. E aí, eu sei que o Hermílio vai falar depois um pouco com mais profundidade do aspecto legislativo do dispute board, mas esse instituto, embora não previsto objetivamente na legislação brasileira, exceto ali com algumas previsões esparsas, que vão ser comentadas, o fato é que ele já foi objeto de um enunciado também do Conselho da Justiça Federal, né, enunciado 80 da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de conflitos, em que foi recomendada a utilização dos comitês de resolução, né, para contratos especialmente de construção e obras de infraestrutura. Isso com 3 objetivos básicos. Primeiro objetivo, prevenção de litígios, que já falamos aqui, né? Justamente porque como ele vai estar acompanhando essa dinâmica contratual, ele vai estar ali dando recomendações ou adjudicações imediatas, contemporâneas à execução do contrato, que normalmente, de maneira estatística, né, são seguidas pelas partes, então você evita a instalação do litígio. O segundo aspecto, a redução dos custos correlatos. E aqui, quando a gente fala de redução de custos correlatos, a gente tem que entender, me parece, que a gente tem custos do litígio em si, que está sendo evitado, né, como o Aldo colocou, o custo de uma arbitragem que seria instaurada, que seriam os custos ex post aí, mas você tem também os custos anteriores. A existência de um dispute board confiável, bem instalado, com capacidade técnica, com um regulamento bem definido, né, como, por exemplo, o regulamento da Camarb para a sua instituição, faz também com que você reduza a insegurança jurídica que os contratantes têm no momento da formulação do contrato. Então, isso também pode gerar uma redução de custos na precificação, né? Um dado também aqui de um levantamento da Universidade de Oxford, não sei se já foi citado, indica que em grandes empreendimentos, aí entendidos empreendimentos acima de $1 bilhão, talvez não seja a realidade que a gente está tratando, mas vale como dado estatístico, mais de 90% dos empreendimentos têm atrasos significativos e tem aumentos de custos de até 50%. Isso é um número alarmante. Então, qualquer ferramenta que obviamente seja financeiramente viável, que possa ser utilizada para prevenir litígios e dar uma maior previsibilidade para as partes, é útil,
né? É útil para evitar uma paralisação de contrato, é útil para que a parte possa diminuir na formulação do seu preço o risco de interrupções, o risco dos pleitos. O Pedro colocou muito bem, né, que não há nada tão certo quanto os pleitos na vida. Eu desconheço obra que ocorra sem pleitos, é muito difícil, pleitos justificados ou não, mas sempre vão ter os pleitos. Então, isso traz também uma redução de custo, me parece, ex ante, lá na época ainda da negociação do contrato, ou potencialmente pode trazer naturalmente. E o terceiro aspecto, que também é muito importante, se relaciona com os outros, é a possibilidade de uma resolução imediata da controvérsia, não necessariamente do conflito, né? Ali, na discussão técnica, com os engenheiros que compõem esse comitê, ou eventualmente com a presença de algum advogado, né, como posto aqui, normalmente a presença de um advogado vai ser ali para compor junto com 2 outros engenheiros, mas ali no canteiro de obra, no contato mais direto, com membros independentes, se pode chegar a uma solução confortável para todas as partes, né? Então, você tem uma estrutura também de incentivos para que se acate essas recomendações, né? A solução rápida é interessante para todo mundo, ela é uma solução tecnicamente embasada, uma solução emitida por pessoas que têm que ter independência, né? E que defende o contrato. Eu acho que se a gente pudesse fazer um resumo aqui do objetivo do comitê de resolução, ele não deve ser visto como um comitê para privilegiar ou defender o interesse da parte contratante A ou da parte contratante B. Se você tem um comitê em que aqueles membros ali, né, estão para defender o interesse de quem os indicou, a rigor, você tem ali meros advogados avançados de cada parte, ainda que não advogados formalmente, né? E não um comitê em si constituído para resolver o problema. Então, esses comitês são constituídos e devem ser constituídos com o objetivo de defender o contrato, com o objetivo de defender a boa governança desse contrato, servindo mesmo como um mecanismo de autorregulação. Autorregulação para impedir que as partes formulem aí os pleitos, né, indevidos, aventureiros ou sem nenhum tipo de embasamento. Então, em linhas gerais, eram essas as considerações que eu queria trazer aqui e agradeço mais uma vez aí a possibilidade de participar desse bate-papo aí e aprender com os colegas. Renato, a gente também que agradece, excelente explanação, extremamente clara também, como dos outros. Eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas aqui, para não ficarem tão distantes em relação aos outros painéis, e também para aproveitar a presença de Aldo, que talvez tenha aí um probleminha com o tempo. Se os conflitos derivados da escassez de insumos ou alta significativa de preço dos insumos seriam potenciais conflitos a serem resolvidos nos dispute boards. E a segunda pergunta também é se os integrantes do comitê podem ser testemunha no judiciário. Deixa eu só buscar aqui essa pergunta especificamente para... Bom, eu posso ir na primeira aí. Sim. Sim. A primeira resposta é sim. Vamos dizer que as partes estejam lá divergindo sobre como o aumento do custo dos insumos impacta o contrato. É necessário fazer um aditivo de valor ou o construtor tem que absorver aquilo tudo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu sou consultor da ONU aí em projetos de infraestrutura e eu estava na Zâmbia, um país da África, e apareceu caiu lá no colo do Dispute Board o seguinte problema. O problema era... Opa, peraí. É porque entrou uma ligação aqui. O problema era, aumentou muito o preço do aço. E aí o construtor disse, eu não botei isso no meu preço. O preço do aço aumentou absurdamente. E o contratante dizia, não, você me deu um preço global, você conhecia tudo, o país, etc. Isso está aí, alias, aquela conversa toda que advogado sabe. Muito bem. Então, o que fez lá o Dispute Board? Analisou o seguinte, vamos pegar o custo do aço nos últimos anos, o preço do insumo aço nos últimos anos. E a curva subia assim. Como era a inflação? Assim. E aí o painel lá decidiu o seguinte, olha, dentro dessa natural curva de ascensão do insumo do aço, eu entendo que o construtor, munido aí do devido da devida cautela, deveria ter considerado isso aqui no seu preço. O que estiver excedendo a isso, eu interpreto como sendo algo superveniente, previsível, etc. E aí sim merece ser remunerado por isso. Aqui, agora, a gente está vendo aí como
em decorrência dessa pandemia, é isso. Agora, o que acontece é que muitas vezes o construtor, não sei se de malandragem ou de esquecimento, quer botar alguma coisa na conta que não tem nexo de causalidade com o evento que causou a subida do preço do insumo. Então, vamos dizer, quer renegociar algo lá atrás, que não tem a ver com o evento que deflagrou aquilo que está sendo apreciado ali. Mas a resposta é sim, esse tipo de coisa pode ser trazida para a apreciação do dispute board, que está aí para isso. A outra pergunta, para completar, e só para eu deixar a pergunta, que eu abro a palavra para vocês complementarem essa primeira e a segunda. Se o membro do dispute board pode ser chamado como testemunha ou perito em uma arbitragem. A pessoa está dizendo aqui que já ouviu duas versões, sim e não. Então, abro a palavra para todos aí que quiserem comentar a primeira e a segunda pergunta. Em relação ao comentário do Doldo, assim, esse é um bom exemplo de como é interessante você ter em contratos mais complexos, você ter um painel composto de engenheiros e pelo menos um profissional da área de direito, né? Essa análise que o Aldo mencionou aqui, que é um ótimo exemplo, ela envolve não só você entender a engenharia que está sendo aplicada, né? O consultor pode, às vezes, propor a utilização de um aço de tipo diferente ou de uma outra solução que barateie, e aí você precisa dos engenheiros para ajudar nisso, mas ela envolve necessariamente também uma análise de qual foi a divisão de riscos no contrato e como é que a legislação aplicável entende aquela divisão de riscos, né? Assim, se não há divisão de riscos clara, sobre o colo de quem que cai aquilo ali. Então, os advogados são importantes. Em relação a essa segunda pergunta, isso não, como nós não temos uma legislação específica no Brasil tratando de dispute boards, assim, não há uma regra sobre esse assunto. Eu, por exemplo, tendo a colocar nos meus contratos, não só semelhante ao que eu tenho nos contratos de mediação. Eu não vou depor em nenhuma decisão do dispute board. A dispute board, quando ela é revista na arbitragem ou ela é revista pelo judiciário, a matéria é 100% devolvida ao árbitro ou ao juiz, né? O máximo que você pode ter é você ter um depoimento de um panelista na qualidade de um expert, mas não por nenhuma das partes. Talvez para explicar alguma coisa do laudo que foi feito, né, da decisão que foi feita ou não. Mas isso é conveniente aqui, e aí comentando já o que o Renato falou da atuação dos advogados, esses são aspectos importantes para que você tenha no contrato com os panelistas, no contrato com o dispute board. E o contrato com o dispute board é algo que deve ser pensado por advogados que estão atuados com construção, que conhecem o sistema, né, e que, portanto, auxiliam os seus clientes não só na escolha do formato da cláusula escalonada adequada para aquele contrato, na característica dos panelistas, né? Um contrato pode ter uma característica muito mais técnica e menos complexa juridicamente, não reclamando a necessidade de um advogado e vice-versa, e também no contrato dos panelistas com as partes, que são contratos independentes, né? Nesse ponto, Laiana, se me permite só fazer uma complementação na linha do que Pedro falou, eu julgo que esse tipo de situação deve, idealmente, ser regulada no contrato entre as partes e no contrato que é celebrado entre as partes e os membros do Dispute Board. Os regulamentos das instituições que prestam serviços de organização do Dispute Board variam. Por exemplo, no regulamento da Camarb, é dito que os membros dos Dispute Boards não atuarão como peritos, árbitros ou testemunhas em disputas jurisdicionais. Já o regulamento da Camarb diz apenas que o Dispute Board é um procedimento confidencial, mas que pode ser usado em juízo ou em uma arbitragem para a discussão daquelas questões que foram levadas aos membros do comitê. Mas não diz se pode ser testemunha ou não. Por isso, me parece que no desenho do Dispute Board é muito importante que haja essa preocupação de, desde já, regular, já que não temos lei. Então, eu aproveito o gancho para passar a palavra para a Hermíria, que vai falar um pouquinho também desse panorama legislativo aí, já na linha da sequência das exposições. Bem, a essa altura já quase boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com queridos amigos, né, com o Renato, com a Laiana, o Pedro, o Gabriel, o Aldo. Vejo aqui também nos assistindo
diversos colegas advogados, o Vitor Santos, Tiago Andrade, o Sérgio Oliveira, lá da Alcave, o Trigo está aqui, o Leonardo Oroge, lá de São Paulo, está aqui conosco também, enfim, uma sobreira aqui de Salvador, diversas pessoas que somente engrandecem e fazem com que essa nossa reunião, essa nossa conversa de hoje seja ainda mais prazerosa. O tema que me foi colocado aqui diz respeito a um painel legislativo, podemos colocar dessa forma, a respeito dos dispute boards no Brasil. E antes de tratar propriamente desse painel legislativo, eu queria compartilhar com vocês uma frase, uma cena até, eu diria, que aconteceu essa semana a respeito de uma entrega de um centro de distribuição de um cliente nosso aqui no escritório, um grupo paraibano que entregou um centro de distribuição para uma grande rede de varejo, para a Magazine Luiza, lá na Paraíba. E o patriarca deste grupo, Aldo, a gente fazia uma videoconferência no dia lá da entrega e ele olhou assim, ele falou: doutor Hermiro, isto aqui, uma obra, é a prova concreta de um milagre divino. Toda vez que o senhor encontrar uma obra desse tamanho pronta, tenha certeza que há aqui um milagre divino que foi operado. E isso, de fato, todo mundo riu muito, mas eu não diria que há uma ponta de verdade, há uma verdade inteira nessa afirmação, porque, de fato, eu acho que as falas do Pedro e do Aldo deixam isso muito claro, a quantidade de desafios em termos de engenharia, desafios operacionais para que uma obra de complexidade elevada, como um terminal logístico ou a ampliação de uma rodovia, um terminal do metrô, enfim, diversos outros exemplos, as soluções, as questões, as dificuldades que são colocadas praticamente permitem dizer que, de fato, aquilo ficar pronto diante de tantos obstáculos é prova de um milagre, é prova de algum tipo de intervenção divina. E também no direito existem uma série de dificuldades, de obstáculos que são colocados à conclusão de uma obra com estas complexidades. Eu queria tratar exclusivamente de um deles, né? E eu queria centrar aqui, acho que falo especificamente para o Gabriel e para o Renato, meus colegas advogados aqui, o Aldo também, desculpa, a Laiana. Eu acho que a teoria geral dos contratos em termos de direito privado é absolutamente incompatível com a complexidade e com as demandas de uma obra. E, por conta disso, eu chego no meu segundo ponto, no que diz respeito à regulação legal da governança de obras desse tipo. Essa regulação legal, a regulação do Código Civil, é absolutamente incipiente. Esse talvez seja um outro ponto importante. Lá na parte do contrato de empreitada, o Código Civil vai tratar da empreitada com uma visão muito romanística, quase romântica, talvez podemos dizer dessa forma, a respeito do que é uma empreitada e do que é um contrato para a construção de uma dada obra. Basicamente, uma leitura rápida a respeito desses dispositivos do Código Civil nos permite concluir que o Código está muito preocupado com o momento da entrega e com eventuais variações de custos relacionados à obra. E substancialmente não é isso, não são estes os principais problemas que se colocam no momento em que se contrata uma obra. E daí porque, meus caros, eu chego no meu terceiro ponto, dada essa absoluta incipiência da legislação a respeito de como regular contratos de obra, a importância de um contrato, de uma governança contratual bem feita é absolutamente fundamental. Não vai ser a lei, não serão normas legais as normas mais adequadas, as regras e os regulamentos mais adequados para regular as complexidades que eventualmente exigem intervenção divina para que uma obra complexa seja entregue. E isso deve ser uma tarefa tão importante quanto a presença de um engenheiro no contexto de uma obra, de uma série de engenheiros, tão importante quanto a presença de projetistas e arquitetos em obras complexas, a presença de advogados também, como membros componentes da equipe técnica, desde o momento da elaboração dos primeiros projetos, ajudar a pensar o negócio como um todo,
torna a nossa presença, a presença de nós advogados, fundamental para a boa governança, para viabilizar que esta obra seja entregue sem maiores percalços. E acho que essa constatação se alinha às mais modernas teorias que buscam estudar não o contrato sob aquela visão clássica de séculos atrás, mas sob uma visão contemporânea. Do ponto de vista do direito, a gente pode pensar nos contratos relacionais, né, que acho que fazem parte, todos nós advogados que vivemos contratos de longa duração, de alguma forma sabemos que os contratos devem ser construídos pelas partes. Os contratos não podem simplesmente apreender o futuro como se o futuro fosse imutável e aquilo que está sendo projetado pelas partes vai se cumprir, nada vai mudar no contexto da contratação. Os contratos relacionais são prova disso, ou seja, são um diagnóstico, uma constatação de que os contratos exigem uma intensa colaboração entre as partes, tal qual ocorre nos contratos de construção. As redes contratuais, eu acho que a obra como organismo vivo, né, um grande guarda-chuva embaixo do qual existem inúmeros outros contratos e subcontratos, demonstram a necessidade de nós, advogados, ao pensarmos o negócio como um todo, ao pensarmos a governança de uma obra, estarmos atentos para a necessidade de se estipular regras pensando não em um contrato específico, como se ele fosse o único a reger aquela relação entre as partes, mas inúmeros outros contratos, uma verdadeira cadeia de contratos. E se pensarmos do ponto de vista da engenharia, os contratos de Turnitin, EPC, EPCM, eu acho que deixam ainda mais clara a necessidade de estarmos atentos para o modo como contratos desse tipo devem ser regulados. Por isso tudo, meus caros, eu penso e repito que advogados são fundamentais para definir a boa governança de contratos de construção, e não apenas de contratos de construção, porque me parece que essa mesma dificuldade que existe no contexto de contratos de construção são dificuldades que você vê também em outras relações, em joint ventures, eventualmente em relações societárias, a exigir também da parte de nós, advogados, atenção, não para um sistema de obrigações e direitos, não para um sistema hermético de deveres e prerrogativas, mas um dever de governança propriamente dito. Os dispute boards são apenas um desdobramento desse diagnóstico. Ter a presença de um dispute board, como o Aldo colocou, como o Pedro colocou, como meu colega Renato colocou, é simplesmente uma constatação de um diagnóstico de que se não existir mecanismos de governança, inclusive mecanismos de resolução de controvérsias e de conflitos no contexto de contratos com este perfil, como são contratos de construção, nós precisaremos nos ater exclusivamente à providência divina para que para que obras desse tipo sejam entregues. E, evidentemente, por mais que estejamos na Bahia e todos os santos contribuam, eu acho que é uma grande explicação para que exista tão poucos exemplos de dispute boards aqui na Bahia e ainda assim as obras sejam entregues. Apesar disso, nós não podemos nos fiar apenas na providência divina. É preciso se pensar os contratos sob o ponto de vista da governança. Acho que a prova de que os dispute boards não são apenas mecanismos alternativos de resolução de conflitos, mas mecanismos adequados, mecanismos importantes para a resolução de controvérsias, está, como foi colocado aqui pelo Renato, pelo Aldo, pelo Pedro, no fato de que os dispute boards hoje fazem parte tem uma larga utilização em contratos modelos da FDIC, em contratos modelos do Banco Mundial, como um mecanismo jurídico importante para que essas obras possam ser entregues sem solavancos e que as controvérsias não permitam que esses empreendimentos sejam paralisados. Do ponto de vista legislativo, eu penso que há também um segundo desdobramento desse diagnóstico que eu tentei colocar aqui para vocês. Embora seja certo, eu acho que todos nós temos clareza disso, não existe hoje no Brasil uma regulação legal específica e particular a respeito dos dispute boards. Embora isso seja certo, por outro lado, não se pode perder de vista que a prática da arbitragem, e sendo a arbitragem, portanto, de um mecanismo privado de resolução de conflitos,
é um incentivo importante e um fundamento importante para o uso dos dispute boards no âmbito de contratos regidos pela legislação brasileira. Eu fiz um rápido painel aqui. A lei de concessões da década de 90, 1995, a lei 8987 de 95, ao prever a arbitragem como um mecanismo de resolução de controvérsias, me parece admitir também, e a prática mostra isso, que esses contratos, de uma forma bastante simplória, nós poderíamos dizer quem pode o mais, pode o menos, como eventualmente a gente coloca em termos jurídicos. Se é possível a arbitragem, não se questiona mais o uso da arbitragem em contratos administrativos, seria possível também o menos, evidentemente, no caso aqui, os dispute boards. A lei de PPPs do ano de 2004, a lei 11079 de 2004, me parece também possível que seja interpretada para admitir-se de forma larga o uso dos dispute boards. E mais recentemente, talvez a grande novidade que nós temos diz respeito à lei municipal 13873 de 2018, a lei do município de São Paulo, que aí sim, de forma mais expressa, mais particular, admite amplamente o uso de dispute boards em contratos administrativos firmados entre particulares e o município de São Paulo. Na linha de tudo isso que o Aldo, o Renato e o Pedro colocaram, a possibilidade desses dispute boards serem dispute boards adjudicatórios, ou seja, terem decisões vinculantes, ou, ao contrário, serem dispute boards em que as decisões não são decisões propriamente, mas recomendações que são expedidas e com todas as vantagens que foram colocadas aqui, sobretudo pelo Renato, a respeito de como, de fato, a só presença de um dispute board, ainda que ele não seja acionado, como o Aldo colocou, já é razão suficiente para que esse custo seja entendido não como uma despesa da obra, mas como um investimento para que essa obra tenha uma maior segurança jurídica, para que ela possa avançar e sem maiores solavancos. Diante disso, diante desse painel legislativo, que eu acho que poderia, eu vejo que o meu tempo aqui já está chegando no fim, mas poderia ser complementado não apenas pelas normas que já existem, mas por um movimento grande de um painel não apenas em termos legislativos, mas de projetos legislativos. Podemos citar aqui o projeto de lei 9983 de 2018, que se encontra hoje na Câmara, o projeto de lei 206 de 2018, que é um projeto de lei do Senado, o PL da nova lei de licitações também traz uma previsão específica a respeito do uso de dispute boards no âmbito de contratos administrativos. Em todos esses exemplos, eu tenho projetos, portanto, uma legislação projetada e que já tem previsões, e eu diria até com grande chance de que possam passar de fato dentro da Câmara, do Congresso Nacional, com essas previsões específicas e expressas a respeito do uso de dispute boards. Por força disso, eu concluo, meus caros, feito esse painel, que nós, advogados, e aí eu puxo um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, somos membros importantes e temos uma função importante no âmbito desses dispute boards. Nós não somos apenas escritores de contratos ou escritores de requerimentos. Nós podemos funcionar e devemos funcionar nesse contexto como uma espécie de curadores da relação contratual. Eventualmente, os advogados que participaram da modelagem daquele negócio, na modelagem do instrumento contratual que rege esse negócio, terão um papel fundamental na demonstração aos membros do dispute board de que a solução A ou B deve ser escolhida pelos membros do dispute board, não apenas em razão de questões técnicas, mas também em razão daquela solução ser a solução mais compatível com aquilo que foi pensado pelas partes ao contratar o negócio. É certo que não se pode aprender o futuro, é certo que não se pode simplesmente prever tudo o que vai acontecer, ocorrer no curso de uma obra, mas eu penso que nós, advogados, temos um papel importante diante do surgimento de uma controvérsia ou de um conflito para apontar caminhos com parcialidade, evidentemente, acho que não temos dever de imparcialidade nesse caso, mas apontar caminhos e ajudar, iluminar, trazer alguma luz aos membros do dispute board, não apenas a respeito das questões técnicas envolvidas, mas também a respeito das questões jurídicas, das questões contratuais. Eu penso que temos aqui um bom painel. Na minha experiência, os dispute boards são
exercem um papel fundamental em obras, não apenas obras de grande complexidade, mas obras menores, às vezes de valores sim elevados, mas valores não tão grandes quanto obras extremamente complexas, e são fundamentais para funcionar, como o Aldo colocou, como uma espécie de algodão ali entre os cristais, na relação entre terrenista, construtora, eventualmente a fiscalizadora da obra, no curso de... Quando existem agentes do mercado de capitais, securitizadoras, fundos de investimento, o Dispute Board pode funcionar como um cristal importante para evitar fricções nessas relações. Eram essas as minhas considerações. Eu agradeço mais uma vez a Camarb, parabenizo pela promoção desse webinar, dessa conversa, e fico à disposição para eventuais questões. Obrigada, Hermílio, também. Eu sempre gosto dessa fala que puxa também a sardinha aqui para os advogados, mas especialmente para o que se espera, né, da advocacia, que não é aquele papel do advogado que inviabiliza o negócio, mas sim que é parceiro do negócio, enfim, que consegue colocar a luz realmente sobre as questões, evitando os conflitos, né, ou solucionando de uma forma realmente mais confortável para as partes. Então, agradeço também pela sua exposição. Passo a palavra aqui para Gabriel, para fechar aí com chave de ouro também o nosso painel de hoje. Muito obrigado, Laiana. Coube a minha parte mais árida aqui do nosso debate. Não só por ter sido precedido de 4 brilhantes exposições, mas também porque meu tema será exclusivamente jurídico. E, infelizmente, também a parte mais triste, porque eu procurarei abordar no tempo que me cabe, algumas patologias que podem acontecer em relação à combinação entre dispute board e arbitragem. O tema que me coube falar foram as cláusulas escalonadas. Eu vou tentar projetar aqui, não sei se conseguirei. Não sei se conseguem ver minha tela. Perfeito. Sim, perfeito. Sim. Ótimo, obrigado. Bom, o tema que me cabe são as cláusulas escalonadas. Nós sabemos que as cláusulas arbitrais podem ser diretas ou escalonadas. As cláusulas escalonadas estabelecem a realização da arbitragem tão logo surja o conflito. Ao passo que as cláusulas escalonadas, ou em inglês multi-tier, múltiplas camadas, múltiplas divisões, as cláusulas escalonadas prevêem a combinação da arbitragem juntamente com outro meio para a resolução de disputas. Então, nós podemos ter a combinação da arbitragem com métodos autocompositivos, o que é extremamente comum. Conciliação e arbitragem, essa é mais inusual, na medida em que a conciliação não costuma ser um instrumento tão eficaz quanto a negociação, quanto a mediação, principalmente quando se trata de uma relação contratual mais sofisticada. Extremamente comum, combinação entre negociação e arbitragem. Aparecida uma controvérsia, as partes devem envidar os melhores esforços de boa fé para obter uma autocomposição. Não sendo possível a autocomposição, as partes, então, se enredarão em um processo arbitral que decidirá de modo definitivo aquela disputa. Cláusula de negociação, como disse, é muito comum, muito habitual, mas precisamos tomar alguns cuidados. Por exemplo, é comum que a cláusula de negociação preveja um prazo para as tratativas entre as partes. Isso significa, muitas vezes, que elas estarão amarradas por aquele prazo, sem acesso à arbitragem, sem acesso à jurisdição como um todo, salvo, evidentemente, as tutelas de urgência que podem ser requeridas ao judiciário, enquanto não terminar aquele prazo. E muitas vezes nós sabemos de antemão que uma negociação não terá bom resultado. E serve essa cláusula, por vezes, de instrumento para que se procrastine o início da arbitragem. Por isso, me parece muito importante tomar o cuidado, durante a elaboração dessa cláusula, de estabelecer-se uma válvula de escape, que é a possibilidade de término unilateral das negociações, caso uma das partes perceba que uma solução amigável não é factível. Por outro lado, também me parece que deve haver
um cuidado na cláusula de negociação mais arbitragem em estabelecer-se que esse way out da negociação seja precedido de uma negociação, de uma notificação, para que alguém não continue à mesa discutindo a solução amigável enquanto um processo arbitral já foi requerido sem seu conhecimento. Por isso, me parece que é importante tomar cuidados e não apenas prever negociações de 30, 45, 60 dias anteriormente à arbitragem. Também tem sido habitual na nossa prática a utilização da chamada cláusula MED-ARB, que combina a realização de uma mediação, isto é, a investidura de um terceiro independente e imparcial para facilitar o diálogo entre as partes e criando empatia, uma se pondo na posição da outra, mediante técnicas universalmente empregadas, como de Harvard, circular narrativa e assim por diante, para que as próprias partes construam uma solução para o litígio. Caso a mediação não chegue a um acordo, então se realiza a arbitragem. Essa é a chamada cláusula MED-ARB. O problema que nós enfrentamos juridicamente é a eventual inobservância do escalonamento. Suponho, por exemplo, que as partes tenham contratado que será realizada uma negociação e somente se frustrada a autocomposição teremos uma arbitragem. Ainda assim, uma das partes, descumprindo o que pactuou, requer a instauração do processo arbitral. Qual deve ser a consequência disso? Alguns propugnam que deve resolver-se apenas em perdas e danos, que o escalonamento, isto é, essa obrigação, esse dever, melhor dizendo, de passar por uma tentativa de autocomposição, não ensejaria tutela específica. E caberia apenas à parte que se sentir lesada por ter a arbitragem sido iniciada imediatamente, sem a prévia negociação, pleitear perdas e danos, que é muito difícil de ser obtido, na medida em que, como sabemos, o dano é a medida da indenização e provar um dano efetivo, porque não se teve essa tentativa de autocomposição, não é simples. Outros vão numa solução que me parece mais prejudicial ainda. Dão uma tutela específica que eu diria até em termos absolutos o escalonamento. Propugnam que, caso o escalonamento não seja observado, o processo arbitral que vier a ser realizado será simplesmente inválido. Podemos ter várias rodadas de manifestações escritas, produção de prova, sentença, com todos os custos naturalmente associados a um processo arbitral, e a simples inobservância, por exemplo, de um pacto de negociação prévia, tornaria tudo isso inválido. Na minha visão, cuida-se de uma solução extremada, que não se conforma ao princípio da proporcionalidade. Entendo eu que deve-se buscar uma solução intermediária, como já diziam os latinos, in medium virtus. A virtude está no meio, no equilíbrio. Parece-me que diante de uma situação na qual se tenha contratado a realização prévia de uma tentativa de autocomposição e ainda assim uma parte requer o início do processo arbitral, caso isso seja noticiado, os árbitros devem suspender o processo arbitral para que se realize a tentativa de autocomposição e, sendo frustrada, prossegue-se a arbitragem. Havendo acordo, não haverá razão, o processo arbitral deverá ser extinto. Nesse ponto, inclusive, é muito importante observar o dispositivo da Lei 13.140, que regula a mediação, segundo o qual ninguém é obrigado a permanecer em mediação, mas se é obrigado a comparecer à primeira reunião que for designada pelo mediador. Quer dizer, a lei tentou dar uma chance ao mediador para que converse com as partes, as convença dos benefícios que podem ser trazidos pela mediação. Então, pelo menos a primeira reunião deve se comparecer. Eu entendo que, no caso de uma arbitragem iniciada sem observância da cláusula MED-ARB, deve-se suspender o processo para que haja pelo menos a primeira reunião. A partir daí, não havendo interesse nas partes em dar continuidade à mediação, nós passaríamos naturalmente para a arbitragem. Continuar.
Porém, a situação é um pouco diferente, na minha visão, quando nós tratamos do dispute boards. Nós aqui estamos sempre nós falamos aqui anteriormente de conciliação, negociação, mediação, antecedendo a arbitragem. São 3 meios autocompositivos. São 3 meios nos quais a solução do litígio é dada por um acordo entre as partes. Isso não se dá no dispute board. Os dispute boards, como já foi muito bem abordado anteriormente, podem ser dispute boards de recomendação ou dispute boards de decisão. Nos dispute boards de recomendação, submete-se a disputa a um comitê para que emita um parecer que as partes poderão seguir ou não. Desse modo, a influência desse parecer sobre uma eventual arbitragem será puramente na formação do convencimento dos árbitros. Esse parecer poderá ser levado ao conhecimento do tribunal arbitral e, evidentemente, deverá ser considerado, até porque o tribunal arbitral terá diante de si o trabalho realizado por experts de confiança das partes, independentes e imparciais. E, como disse Aldo, é muito difícil que o tribunal arbitral não siga essas recomendações. Diferentemente, as decisões dos dispute boards, quando nós temos uma cláusula de vinculação, elas obrigam as partes. Então, se as partes optaram por realizar um dispute board que proferirá uma decisão vinculante, as partes deverão cumpri-la. Mas notem que essa decisão não tem cunho jurisdicional. Portanto, não forma coisa julgada material, de tal sorte que as partes poderão desafiar essa decisão em processo arbitral, caso tenham pactuado cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou as partes poderão desafiá-la perante o Poder Judiciário na ausência de convenção de arbitragem. Mas, até que seja proferida uma decisão jurisdicional afastando o que o dispute board determinou, essa decisão será vinculante e deverá ser plenamente cumprida. Já tive um caso muito interessante no mercado imobiliário, não propriamente em construção, no qual nós negociamos um contrato entre o proprietário do shopping center e o administrador do shopping. E o shopping, para funcionar, precisa que seja estabelecido um orçamento anual, sem o qual é impossível pôr em prática aquela operação. As partes, então, contrataram o seguinte: já que elas deveriam aprovar de comum acordo o orçamento, se não houvesse consenso, ficava constituído um comitê, um dispute board, que fixaria o orçamento. E esse orçamento e essa decisão do dispute board seria vinculante, de tal sorte que, para obter, primeiro, as partes deveriam cumpri-la, enquanto não houvesse uma decisão jurisdicional, seja arbitral, no caso era, ou judicial em contrário. Além de cumpri-la, as partes precisariam demonstrar que houve um erro do dispute board na tomada de decisão. Não é por simplesmente eu discordo. Não é simplesmente exercer o ius esperneandi. É demonstrar que houve um equívoco efetivo dos membros do dispute board ao tomarem a sua decisão. Então, acho que é importante nós verificarmos aqui 2 conclusões. Primeiro, como a decisão do dispute board não faz coisa julgada material, ela pode ser desafiada em arbitragem, se assim pactuado, ou na ausência de convenção arbitral perante o judiciário. Se essa decisão é puramente de recomendação, se o que o dispute board proferiu foi uma mera recomendação, pois as partes não contrataram o efeito vinculante, não pode ser exigido da parte que discorda que promova a execução forçada. Entretanto, caso as partes tenham pactuado que o dispute board proferirá uma decisão, isto é, que o dispute board praticará atos que vinculam as partes, essa decisão deverá ser cumprida enquanto não terminar a arbitragem ou não terminar o processo judicial. Agora, qual é o efeito da decisão do dispute board sobre a arbitragem? Vamos supor que estejamos aqui
diante de uma cláusula escalonada que combina dispute board com arbitragem. Evidentemente, se for uma decisão de cunho vinculante, os árbitros também deverão observá-la, a menos que se demonstre que ela padece de algum vício, que ela contém algum erro. Do contrário, deverá prevalecer o que o Comitê de Resolução de Disputas decidiu. Caso se trate de uma mera recomendação, como eu mencionei anteriormente, o efeito é persuasório. Os árbitros deverão considerar essa decisão, porém, poderão livremente contrariá-la, independentemente de entenderem que ela contém algum vício jurídico ou algum equívoco. Chegamos, por fim, em virtude do tempo mais reduzido de que tenho, para uma questão interessante, que é a inobservância do escalonamento. Vamos supor que as partes tenham contratado que será instituído um comitê de disputas, e aqui geralmente estou me referindo ao dispute board ad hoc, não dispute board permanente. O dispute board que é constituído para uma questão específica, que não é o ideal na construção. No mercado de construção civil, o melhor é que nós tenhamos um dispute board permanente, como foi aqui mencionado por todos, principalmente por Aldo e Pedro, que acompanha a obra em todas as suas fases. Mas vamos supor que se trate de um dispute board ad hoc, que é muito comum não só na construção, mas também, por exemplo, em operações em contratos de M&A. A cláusula prevê um dispute board, seguido de arbitragem. Entretanto, uma das partes, pura e simplesmente, dá início ao seu alvitre, sem que houvesse qualquer impedimento à constituição de dispute board, ao processo arbitral. O que fazer? Da mesma forma como ocorre em relação aos métodos autocompositivos, eu entendo que numa situação como essa, os árbitros devem suspender o processo arbitral e determinar que as partes procedam à constituição do dispute board, tal qual previsto no contrato. Mas suponhamos que os árbitros assim não procedam, que mesmo que a parte que se sentiu lesada, o requerido, tendo em vista o pedido imediato de instauração da arbitragem, se insurja, mas o tribunal arbitral decida dar prosseguimento ao processo de arbitragem e não observe o dispute board. Neste caso, me parece que haverá uma situação na qual se pode questionar a validade dos atos praticados na arbitragem. Porque, diferentemente dos outros métodos que mencionamos anteriormente, negociação, conciliação e mediação, que são puramente autocompositivos, no dispute board nós temos a contratação da intervenção de um terceiro. E esse terceiro, principalmente quando se trata de um dispute board de decisão vinculante, pratica um ato que necessariamente será considerado pelos árbitros. Se quando eu realizo um dispute board de decisão vinculante, adjudicatório, eu tenho a prolação de um ato que precisará ser afastado pela parte resignada por meio de sentença arbitral. Então, eu mudo até mesmo a causa de pedir e o pedido da arbitragem que eu teria caso o dispute board não tivesse sido contratado ou realizado. Por isso, me parece que o tribunal, resumindo, o tribunal arbitral deve suspender o processo para que o dispute board realize a sua tarefa, e caso o tribunal arbitral não o faça, aí sim me parece que existe uma possibilidade de questionar-se a validade da decisão do tribunal arbitral por contrariar a convenção que estabelecia previamente a constituição do dispute board. Ao contrário dos outros métodos, que dependem apenas do consenso entre as partes, aqui nós temos um terceiro agindo. E um terceiro cujos atos certamente deverão influenciar a decisão dos árbitros, seja para fins persuasórios, no caso das recomendações não vinculantes, seja para fins de cumprimento e excepcional afastamento, no caso das decisões nos dispute boards vinculantes. Bom, eram esses os poucos comentários que tinha para hoje. Eu agradeço muito a Laiana pela gentil apresentação. É um prazer também estar com os demais colegas aqui, grandes nomes da matéria, do mercado,
e parabenizo a Camargo também pela iniciativa. É uma satisfação muito grande para todos nós, advogados baianos, contarmos com a presença de uma Câmara de tão alta reputação no nosso Estado. Muito obrigado. Sim, já voltamos. Obrigada, Gabriel. Você também sempre acrescentando muito. Para mim, realmente é uma honra ter podido estar aqui nesse painel com vocês. Vou aproveitar para dar uma informação aqui, que os livros na estante virtual têm alguns exemplares, o livro que Aldo citou ali, então já é uma boa informação aqui para esse fim de painel. Tenho certeza que todo mundo já está aí buscando. E aqui tem 3 perguntas já. Qual é o cenário na Bahia em relação aos comitês? Se existem experiências anteriores? Ela está mencionando aqui Tatiana Marotti, que conhece experiências, na verdade, em outros estados. Por que vocês compreenderiam, na verdade, que não é um método tão adotado ainda aqui? E se adotar uma lei similar à de São Paulo seria benéfico para Salvador? E aqui chegou uma outra pergunta também sobre o percentual de impugnações em relação às decisões dos comitês. Aldo tinha falado um pouquinho da experiência dele também, que são poucas impugnações. Eu não conheço nenhuma arbitragem que tenha reformado decisões de comitês. Não sei se Pedro conhece, essa foi uma pergunta que eu fiz até a Fernando Marcondes, que é um advogado muito conhecido aí nessa área de dispute board, e que é o representante da Dispute Board Foundation aqui no Brasil. Ele disse que se tiver, é uma no mundo. Então, você tem razão. É uma coisa... Você tem casos em que é submetido à arbitragem, mas são raríssimos os casos em que a arbitragem revê aquela decisão que foi tomada. Tem até o rumoroso caso lá da linha 4 do metrô de São Paulo também, né, Pedro e Aldo, que no primeiro momento o juiz deferiu uma ordem suspendendo, mas o tribunal depois privilegiou a decisão do DB também. Exatamente. E até um ponto na linha do que Pedro e Aldo falaram, geralmente quando eu escrevo a cláusula de dispute board, eu limito o que pode ser objeto de revisão pelos árbitros daquilo que foi decidido pelo dispute board. Então, geralmente eu costumo colocar na cláusula apenas situações em que há erro manifesto à luz do estado da arte e da ciência. Ponto. Porque não se pode deixar o dispute board como se fosse um mero cumprimento de tabela. Pelo contrário, ali estão experts, ali estão pessoas que, no mais das vezes, acompanharam a obra durante todo o seu desenvolvimento, e quem melhor para tomar uma decisão sobre esse ponto. Por isso, eu falei sobre cláusula escalonada, mas, na verdade, eu acredito que a arbitragem deve ser extremamente restrita quando nós temos um dispute board anterior. Por isso que me parece que, ao contrário dos meios autocompositivos, a ausência do dispute board, o tribunal arbitral não suspender a arbitragem para que se faça o dispute board, pode gerar uma eventual nulidade. Ao contrário dos outros meios, que aí eu entendo que realmente não se deve anular o processo arbitral. Eu diria até, Gabriel, se você me permite, que o melhor dispute board possível faz, às vezes, de um mini painel arbitral. Embora a matéria é muito mais reduzida, mas o melhor possível, o ideal em termos de resolução de conflitos e de prevenção de litígios é que o board seja, de fato, uma espécie de mini tribunal arbitral. E a respeito da pergunta da nossa colega Tatiana, especificamente sobre a pergunta 3, ela nos pergunta aqui: adotar uma lei similar à de São Paulo seria benéfico? Eu não tenho dúvida alguma, viu, Tatiana? Já existem estudos no âmbito da Faculdade de Direito da FGV, o GV-LOL lá em São Paulo, estudos de mestrado identificando já vantagens e estatisticamente de que modo a lei municipal, que é uma lei recente ainda, de 2018, tem influenciado a diminuição de atrasos e de suspensões de obra no âmbito do município de São Paulo. E eu penso que aqui em Salvador, somente por isso já seria uma vantagem. Se pensarmos em termos não municipais, mas em termos estaduais, com o projeto da Ponte Salvador-Itaparica, que reconhecidamente o Aldo e o Pedro podem falar um pouco disso, mas é um dos projetos mais sofisticados e aguardados dos últimos anos no Brasil.
eu não tenho dúvida de que um dispute board é absolutamente fundamental para que essa obra possa caminhar bem e possa ter sucesso e os litígios possam ser resolvidos. Olha, eu vou dar uma informação. Eu estava essa semana fazendo uma análise aqui de um contrato de ampliação de uma mina de ouro no município aqui da Bahia. Essa mina pertence a um grupo estrangeiro e está contratando uma construtora, me parece que é de Minas Gerais, está lá no contrato, cláusula 25. Em vez daquele fórum, fica o fórum da comarca, nada disso. Dispute board. Quer dizer, tem a arbitragem, né? No lugar do fórum, a arbitragem. E antes, na cláusula imediatamente anterior, estabelecendo a criação do dispute board. Sendo que o dispute board, uma pergunta que fazem é: quando é melhor criar o dispute board? É quando surge a primeira controvérsia? Não. É no apito do juiz. Começou a obra, o dispute board, uma semana depois já está empossado, já está sendo apresentado, já está trabalhando no assunto. Com relação à dinâmica, nesse dispute board que eu fiz parte, quando vinha uma recomendação, nós fazíamos como se fosse uma audiência. A gente mandava uns quesitos, tá? Como foi isso? Em que momento você viu tal coisa? Que medida você fez? Você detectou alguma... O cliente lhe disse alguma coisa ao contrário? E fazia quesitos e mandava as pessoas explicarem o caso. Agora, não era gravado, não tinha aquela solenidade da arbitragem. Isso era no canteiro de obras mesmo, numa reunião. Mas, assim, o dispute board aqui na cabeceira da mesma, uma parte de um lado, uma parte do outro, ali um biscoitinho, né? E a gente fazia isso. E é interessante. Quando a parte não gosta da solução dada pelo dispute board, ela faz aquilo que se chama de, pelo menos no rito do contrato FDIC, uma notificação de insatisfação. Tá? Porque isso é necessário para que ter isso para, eventualmente, se instaurar uma arbitragem. Mas, para vocês terem uma ideia, numa das decisões, uma das partes fez isso e depois deixou para lá. Fazendo uma ligação entre o que o Aldo disse e o Gabriel disse, o desafio que você tem é em equilibrar o devido processo legal, né, que não é uma exigência do dispute board, né, exatamente porque não tem cunho jurisdicional. Inclusive, as decisões podem ser muito pouco fundamentadas, não é necessário que você fundamente quando fundamenta uma sentença. A instrução é uma instrução muito mais célere e não se aprofunda, você não abre. Inclusive, é muito comum que as decisões sejam tomadas sem a participação de advogados, né? Só com dados técnicos. Então, você ter a possibilidade da arbitragem é o que dá segurança às partes para que você possa ter esse mecanismo, que a função é agir naquele momento imediato, com muita celeridade, para evitar que o prejuízo se aumente na construção. Por outro lado, 50% das arbitragens que eu conduzo são todas de construção civil. A arbitragem de construção é uma arbitragem, em 90% dos casos, baseada em arbitragem de fato, né? Você decide, você não tem muitas questões complexas de direito para decidir. Em alguns casos, sim, mas não é muito comum. 90%, bom, você tem 10 a 50 pedidos, que é um dos problemas da arbitragem de construção. Destes, 90% seguramente são pedidos em que são baseados exclusivamente em fato, em prova. E o que acontece é que você tem tão poucos casos em reversão de decisões por arbitragem, de decisões feitas por painéis de dispute board, porque elas são fácticas. Ela é dada pelo sujeito que viu acontecer. Né? Está numa posição muito melhor que nós, quando árbitros, que estamos olhando a obra pelo retrovisor. Quer dizer, e isso presumindo, isso quando você tem uma obra que foi bem gerida, como o Renato falou, que não é muito comum ainda no Brasil. Então, você tem que trabalhar, por exemplo, com cronogramas que foram criados depois da obra para o tribunal julgar. Você não tem a documentação de qualidade, você tem diário de obra que é escrito assim, tem diário de obra engraçadíssimo, parece que foi escrito por advogado, que é um xingando o outro, e não tem dado do canteiro, não fala quanto choveu, quanto que entrou de brita, quantas pessoas tinham na obra, mas tem lá, você me deve isso, não devo, porque você não me entregou aquilo outro.
E aí é muito difícil você julgar a arbitragem depois com uma qualidade de fatos provados muito pequena. Quando você tem uma decisão dada por Dispute Board que acompanhou a obra, ou ainda nos casos do Dispute Board da DOC, que esteve no canteiro e viu em loco o que estava acontecendo, a qualidade probante daquilo ali é muito superior do que a inexistência dessa prova, que é a prova produzida depois, criada para os árbitros, né? E isso compensa em muito a inexistência do devido processo legal, como nós somos habituados na arbitragem, né? Eu, quando presido o Dispute Board, não tenho que ficar dando prazos intermináveis para fulano falar, Beltrano responder, fulano juntar aquilo, trazer não sei quem de não sei aonde para dar um depoimento sobre o que ele acha que está certo ou que está errado. Eu tenho de 30 a 60 dias para decidir. Eu decido, você cumpre, se você discordar, você leva na arbitragem. A história, o combinado é esse. E aí você tem um equilíbrio entre a falta do devido processo legal, não que você não aplique, né? Assim, é recomendável que você aplique, mas ele é muito mais rudimentar. Daí essa expressão inglesa da justiça rústica, né? Assim, é uma decisão rudimentar, mas muito qualificada. E aí a arbitragem tende a aceitar aqueles fatos como fatos qualificados o suficiente para você dar a qualificação legal, fatos muito melhores do que aqueles que você teria na ausência do Dispute Board. Aí você consegue fazer esse equilíbrio. E uma pergunta que não foi mencionada ainda é o porquê que você não tem tanto Dispute Board. Eu diria que são duas razões. Primeiro, porque ainda não se tem o hábito de incorporar o Dispute Board na hora que você está fazendo o processo de orçamento das obras dos privados, entre as negociações privadas. Então, você tem toda aquela preocupação em fazer orçamento, lançar o seu concurso privado para quem é que vai fazer a obra e tudo, e depois vem lá no contrato uma obrigação de Dispute Board que as partes não tinham considerado nos seus custos. Então, isso causa alguma dificuldade. Então, quanto mais as pessoas conhecerem disso e os engenheiros perceberem, os engenheiros orçamentistas, os donos de grandes projetos, se perceberem que isso é uma economia, isso não é, na verdade, uma despesa, no fim das contas, é preciso ter essa visão, eu acredito que essa resistência vai acontecer. E outra muito comum é essa que o Aldo mencionou muito propriamente, assim, no último Dispute Board que eu fui indicado, nós gastamos 2 meses conversando com as partes, até dar conforto ao engenheiro do canteiro de que o Dispute Board não estava lá para dar palpite no trabalho dele. Nós não estava lá para gerir a obra. Há uma interpretação negativa de que quando você coloca 3 profissionais acompanhando a obra, eles vão estar interferindo naquela obra. E aí, quando a pessoa não consegue perceber o valor que agrega, ela se pergunta, então, por que você não vai interferir na obra, por que eu vou gastar dinheiro com ele? Então, essas duas explicações elas têm que caminhar juntas para que você consiga ter um uso maior. Ou você se adota a solução do Banco Mundial, acompanhada por outros bancos de desenvolvimento, como o JPIC japonês e vários bancos asiáticos, em que acima de 30 milhões de dólares é obrigatório o Dispute Board, com 3 panelistas, e abaixo de 30 milhões de dólares, qualquer obra financiada pelo banco, ele recomenda que se tenha pelo menos um Dispute Board com um panelista. Aí você está impondo para obras financiadas pelo banco, e talvez seja interessante para obras públicas, porque garante também uma transparência maior, né? Assim, você tem 3 pessoas que estão acompanhando a obra que não tem vínculo com nenhuma das partes, quando você tem uma iniciativa legislativa dessa natureza. Isso pode ajudar também. Pessoal, muito obrigada. Eu vou aproveitar essa fala final de Pedro para encerrar, considerando aqui o tempo. Eu agradeço profundamente pela disponibilidade do tempo, pela gentileza em compartilhar, enfim, vocês realmente são grandes referências. Estou recebendo aqui um monte de mensagem no WhatsApp agradecendo pelo evento, as exposições foram extremamente claras e complementares, então, muito obrigada realmente pela presença de todos. Agradeço aqui também pelo público. Tem um monte de colega aqui, todo mundo falando no WhatsApp, todo mundo falando aqui no chat. Então, muito obrigada a todos. Abra a palavra se alguém quiser fazer alguma consideração final de despedida. Altíssimo nível, realmente, a exposição. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer também. Muito obrigado. Obrigado, Laiana. Ótima conversa. Agradecer a todos aí. O papo foi ótimo. Muito bom. Obrigado a todos. Foi um prazer. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Abraço, pessoal. Boa noite a todos. Saúde. Todos nós.